Muy buenas noches, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes aqui. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes aqui em Franca, São Paulo, Brasil. É para mim uma bendição grande estar com vocês em esta ocasião. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E seu programa correspondente a este tempo final. Porque não desejamos que se nos escape o programa de Deus correspondiente a nosso tempo. Porque não desejamos que nos escape o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Como aconteceu nos dias de João Batista e Jesus de Nazaré. Que a religião hebraica e seus grandes líderes religiosos, como o Sumo Pontífice e o Concílio da Religião Hebraica, o Concílio do Sinédrio, composto por 70 sábios hebreus, o maior evento correspondente àquele tempo, que foi a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo e a vinda do precursado, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas a eles não é concedido conhecê-lo. Também diz: bem-aventurados vossos olhos, bem-aventurados vossos olhos, porque vês, e vossos ouvidos, porque ouvis. Porque muitos dos profetas e dos sábios desejaram ver o que vós vês, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O que eles estavam vendo? Estavam vendo a vinda do Messias, e estava ali com eles, e podiam dizer: nós somos amigos do Messias, de Jesus. E também podiam dizer: Ele é nosso amigo. E Jesus Cristo diria algo assim deles. Deles? Claro que sim. Jesus diz: vós sois meus amigos, porque vos disse todas as coisas. Porque os amigos contam as coisas uns aos outros. E agora Jesus Cristo tinha contado as coisas do Pai Celestial. Por isso, Jesus disse: por isso eu os chamei amigos, meus amigos. A outro homem Deus chamou seu amigo. Sabem quem foi? Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. E agora nós queremos, em nosso tempo, que Ele nos conte todas as coisas do seu reino. E assim nós possamos dizer: Ele é nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas também Ele é nosso amigo. Vamos ler em São João, capítulo 5, versículos 17 em diante, onde nos disse: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, Por isso os judeus porque no solo quebrantaba el día de reposo, ainda mais procuravam matá-lo, era su propio Padre, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Respondiendo entonces Jesús, Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. De cierto os digo. Na verdade vos digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não vendrá condenação, mas ha passado de muerte a vida. E não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. De cierto os digo. Em verdade vos digo. Viene la hora y ahora es. Que vem a hora e agora é. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto. Porque vendrá hora quando todos os que estão em los sepulcros oirán su voz. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que hicieron lo bueno saldrán a ressurreição de vida. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Y sé que el testimonio que da de mí
es verdadero. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra Abra su palabra e nos abra sua palavra permita entender e nos permita entender sua palavra. en el nombre eterno del No Señor nome Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Nuestro tema para esta ocasión Nosso es tema para esta ocasião é trabajando trabalhando mientras el Padre trabaja. enquanto o Pai trabalha. Pueden tomar asiento. si Podem tienen la bondad. sentar-se, tenham a bondade. Mi padre hasta ahora trabaja Meu pai até agora trabalha e eu trabalho para los días de la primera venida de Cristo, para os dias da primeira vinda de Cristo. las profecías correspondientes a aquel tiempo As profecias correspondentes àquele tempo testimonio davam testemunho vendría un hombre de que viria um homem clamando en el desierto, clamando no deserto, un hombre um homem que vendría preparándole el camino al Señor. que viria preparando o caminho ao Senhor. Y ese fue Juan el Bautista. E esse foi João Batista. Y cumplió la profecía E cumpriu a profecia de Malaquias, 3, verso 1, de Malaquias capítulo 3, versículo 1, dice: que disse: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. E de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. E o anjo do pacto, a quem vós desejais. Después de este precursor, Depois deste precursor, vendría preparándole el camino, que viria preparando-lhe o caminho, aparecería apareceria el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. El que le apareció al profeta Moisés Quem apareceu ao profeta Moisés em uma sarça, lá no deserto del Sinaí, do Sinai, y le dijo: e disse: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vendría al pueblo hebreo. viria ao povo hebreu. Ese es el ángel del pacto, Esse é o anjo do pacto, ángel de Jehová. o anjo de Jeová. ¿Cómo vendría? Como viria? Vendría en forma visible. Viria em forma visível, Vestido de carne, viria vestido de carne humana, pero enviaría mas enviaria mensajero um mensageiro parándole. preparando o caminho. En Malaquías Em Malaquias tenemos esa profecía. temos esta profecia También en Isaías e capítulo também 40, em verso Isaías 3 en capítulo adelante, 40, versículo 3 em diante, donde dice: onde disse: Voz que clama en el desierto, Voz do que clama no deserto, camino a Jehová. preparai o caminho do Senhor. ¿A quién le iba a ser preparado el camino? A quem ia ser preparado o caminho? A Jehová. A Jeová, Ángel del pacto, o anjo do pacto, ángel de Jehová, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Y se manifestará la gloria de Jehová, E a glória de Jeová se manifestará, y toda carne juntamente la verá, e toda carne juntamente haverá, porque la boca de Jehová ha hablado. porque a boca de Jeová o disse. Y luego el mismo capítulo 40, E depois o mesmo capítulo 40 de Isaías, versículo 9 ao 10, disse: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: Aquí al Dios vuestro. Eis aqui está o vosso Deus. He aquí que viene
he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. Eis que o Senhor Deus virá com poder, Y su brazo señoreará. e seu braço He dominará. aquí que su recompensa viene con él. Eis que o seu galardão está com Y ele, su paga delante de su rostro. e o seu salário diante da sua Ahora face. en estos pasajes, Agora, nestas passagens, podemos ver como Dios enviaría como Deus a enviaria un hombre, um homem, a un profeta, um profeta, preparándole, preparando-lhe o caminho, porque Dios vendría. porque Deus viria manifestado em carne humana, El verbo o Verbo que estava com Deus e era Deus, y creó todas las cosas. e criou todas as coisas, se encarnaria, e se fez carne, Habitó entre los seres e humanos. habitou entre os seres humanos. Capítulo 1, São verso João 1 al 18. capítulo 1, versículo 1 ao 18. El verso 14 dice, O versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne y habitó entre e habitou entre nós. el verbo hecho carne, O Verbo feito carne es el ángel de Jehová, é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, Dios de Abraham, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, viniendo al pueblo hebreo, vindo ao povo hebreu, el pueblo que tenía que era o povo que tinha la promesa a promessa primera venida da de Cristo. primeira vinda de ¿Y Cristo. cuál es el pueblo que tiene la E promesa de la qual é segunda o venida de povo que tem a promessa da segunda vinda de Cristo? Cristo? Los gentiles, Os gentios, la iglesia gentil, a igreja gentia. porque el pueblo hebreo Porque o povo hebreu ainda não sabe primera venida de que a Cristo. primeira vinda de Cristo já se cumpriu. Por lo tanto, Portanto, el pueblo hebreo decir, o povo hebreu não pode dizer: nosotros estamos esperando la segunda nós venida de Cristo. estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Si llegan a decir, Se chegam a dizer: estamos esperando la segunda venida, estamos esperando a segunda vinda, hay que creer primero tem que crer primeiro en la primera venida. na primeira vinda de Cristo. Pero ellos están esperando Mas eles estão esperando la venida del Mesías. a vinda do Messias. Ahora, Agora, encontramos que la venida del Mesías, encontramos que a vinda do Messias tem duas partes. esas dos partes son Essas duas partes são sua primeira vinda como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário segunda venida, e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação para este tempo final. ahora Agora, veamos vejamos cómo para la primera venida de Cristo, como para a primeira vinda de Cristo, Dios enviaría Deus enviaria un mensajeiro, um profeta, preparándole el camino. preparando-lhe o caminho. Y cuando apareció E ese quando profeta, apareceu esse profeta, muchas personas muitas pessoas lo interrogaron o interrogaram, porque querían saber porque queriam saber quién era ese hombre. quem era este homem, Porque algunas personas porque algumas pensaban pessoas que Juan el Bautista pensavam que João Batista era o Messias y le preguntaron e perguntaram: quién tú eres. quem tu En és? San Mateo capítulo 3, Em São verso 1 Mateus adelante capítulo dice, 3, versículo 1 em diante, disse: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz del que clama en el desierto, voz preparad el do camino que del Señor, clama no deserto, enderezad sus sendas. preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Podemos ver que este hombre que este homem, tan sencillo, tão simples, llamando al pueblo al arrepentimiento chamando o povo ao arrependimento y bautizando a las personas que creían en su mensaje, e batizando as pessoas que criam em sua estaba mensagem, cumpliendo estava cumprindo la promesa a promessa del precursor do precursor de la primera venida de Cristo, da primeira vinda de que le Cristo, prepararía. que lhe prepararia o caminho. Y muchas personas E muitas se pessoas daban cuenta não se davam que ese hombre conta llamado Juan el Bautista que esse homem chamado João Batista era el Elías era o Elias
prometido em Malaquias para converter o coração dos pais aos filhos. E converter o coração dos pais aos filhos era converter a fé dos pais que estavam sob a lei à fé dos apóstolos, ou seja, a fé cristã. Veio preparando um povo para passá-los da mensagem da lei à mensagem da graça. Ele veio preparando o terreno, veio preparando o povo ao Senhor e depois apresentou o Messias e disse, sempre em sua mensagem, eu não sou o Messias, ele vem depois de mim. Muitos pensavam que João era o Messias, mas ele sempre dizia, eu não sou o Messias, ele vem depois de mim. E quando veio, João disse, eu não o conhecia, mas quem me mandou a batizar me disse, sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele. Esse é ele, ou seja, esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. Vejam aqui, João Batista, em São João capítulo 1, disse, versículos 25 em diante. Aqui está o que lhes havia dito. Versículo 19 em diante, para que tenham o quadro claro. Disse, este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, tu, quem eres? Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Confessou e não negou. Confessou e não negou. Se não confessou. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Se identificou com a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 13 em diante. E, consequentemente, fica identificado como o mensageiro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, o qual o Senhor enviaria diante dele. Agora, quando nos diz a Escritura, a voz do que clama no deserto, sempre que as Escrituras nos falam de uma voz clamando, de um trovão falando, ou de uma trombeta soando ou falando, tem que haver um homem através do qual venha esta voz de Deus falando ao povo. E agora a voz de um clamando no deserto era um profeta dando a mensagem de Deus para o povo hebreu, e com essa mensagem preparando o povo para recebê-lo em sua primeira vinda.
Isso era la voz de uno a clamando que voz, clama en el desierto. a voz de um que clama no deserto. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese profeta que esse profeta era un profeta grande en el programa divino. era um grande profeta no programa divino. Fue el mensajero último de la dispensación de la ley. Foi o último mensageiro da dispensação da lei. Por eso es que Jesús dice, Por isso é que Jesus los disse: profetas os profetas, até João profetizaram, os profetas e a lei. Ahora eso no quiere decir Agora, isso não quer dizer que depois de João Batista no iban a venir más não iriam vir mais profetas. Más bien, Ou melhor, lo que eso significa o es que isso significa é que de la dispensación de la ley que da dispensação da lei no vendrán más profetas. não virão mais Pero profetas. después de Juan el Bautista Mas depois de João Batista, apareció un profeta apareceu um profeta maior que João, mayor, amado Señor nosso amado Senhor Jesus Cristo. un profeta dispensacional. Um profeta dispensacional, maior que João. Pero Juan también lo sabía. João também sabia que Jesus era maior que ele, que João sabia. Claro que sí. Claro que sim, Nos dice Juan, nos disse João. después de mí viene uno Depois de mim vem um, que era primero que yo que era primeiro que eu, y que es mayor que yo e que é maior do que eu. y era primero que Juan E era primeiro que y João, viene después de Juan. e vem depois de João. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el que viene después de Juan, quem vem depois de João é maior que João. el precursor, O precursor es menor é menor que el precursado. que o precursado. Ahora vean cómo sigue hablando Juan Agora el Bautista, vejam como João Batista continua falando y cómo le sigan preguntando a él. e como continuam perguntando a ele. E continua a Y conversa. al final dice, E no final disse: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Y le preguntaron y le dijeron, E perguntaram-lhe e disseram-lhe: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Juan le respondió diciendo, João respondeu-lhes, dizendo: yo bautizo con agua, eu batizo com mas água, en medio de vosotros está uno mas que no vosotros meio de vós no está conocéis. um a quem vós não conheceis. Juan el Bautista sabía João Batista sabia que ya en la tierra que na terra já estaba el Mesías, estava o Messias, aunque Juan mesmo que João no lo conocía. não o conhecesse. Lo vino a conocer Veio conhecer después que lo bautizó. depois que o batizou. Aunque cuando Juan estaba en el vientre de su madre, Mesmo que quando João estava no ventre de sua mãe María, e a Virgem Maria foi visitar Isabel, Juan el Bautista en el vientre de su João Batista no ventre de sua mãe madre, de alegría, saltou de alegria, que ya estaba porque ali estava bien el Mesías. também o Messias, Jesús en el vientre de Jesus no ventre de Maria. María. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, Juan el Bautista dice, João Batista disse: este es el que viene después de mí, este é aquele que vem depois de mim, el que es antes de mí, que é antes de mim, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alparca. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele y dijo, e disse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Aquel de quien yo dije, aquele do qual eu disse: después de mí viene un varón, depois de mim vem um varão, viene un hombre, ou seja, vem um homem, el cual es antes de mí, qual é antes de mim, porque era primero que yo. porque foi primeiro do que eu. ¿Y cómo es posible que era primero que Juan? E como é possível que era primeiro que João Nació después de Juan. e nasceu depois de João? En la misma forma Na mesma forma que era possível e que foi possível que Jesús que Jesus era primero que era primeiro que Abraão. Não disse Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Juan capítulo 8, São João capítulo 8, versos 50 y
versículos 51 em diante. Aí nos disse o mesmo Jesus que antes que Abraão existisse, capítulo 8, versículo 56 em diante, aí está. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E se era antes que Abraão, era antes que João Batista também. Assim que João Batista está correto no que está dizendo. Agora, quando Jesus diz estas coisas, pegaram então em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Não perceberam que ali estava um homem, o qual, em seu corpo teofânico da sexta dimensão, já existia antes que João Batista e antes que Abraão. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é aquele que libertou o povo hebreu. E ele é aquele que comeu com Abraão. E Abraão se alegrou, porque Abraão ali estava vendo a representação do que seria a vinda do Senhor em forma humana, porque ali estava em forma humana Deus com Abraão comendo, e também os arcanjos Gabriel e Miguel. E isso foi no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Agora podemos ver que ali estava um maior que Abraão, e que era antes que Abraão, e é maior que João Batista também. E agora João Batista disse que ele não é digno de desatar a correia do seu calçado, do qual eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, diz a Escritura. Mas agora, quando João vê Jesus e o apresenta como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e disse: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Agora, para que seja manifestado a Israel, o Messias em sua vinda, vem seu precursor, batizando em água as pessoas que se arrependem. Temos o Israel terreno, que é o povo hebreu, o qual estava esperando a vinda do Messias naquele tempo. Se cumpriu a vinda do precursor e do precursado do Messias, e não perceberam. E agora temos o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, e também a promessa do precursor da segunda vinda de Cristo. Não perceberam lá.
a religião hebraica, com o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio, não perceberam que ali estava o precursor, estavam o precursor e o precursado presentes no cumprimento da vinda do Messias, e o precursor do Messias ali presente também, para o tempo final. O cristianismo terá a vinda do precursor, da segunda vinda de Cristo, o Elias, que virá neste tempo final, precursando a segunda vinda de Cristo, e depois terá a vinda do Senhor, a vinda do Messias, a vinda do ungido. E vamos ver isto nesta noite, porque isto é o mais importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Para o povo hebreu, naqueles dias de Jesus e João Batista, o que era o mais importante? Os programas que eles tinham, os programas religiosos? Não. A primeira vinda de Cristo, com seu precursor ali presente. E para os que não pensaram nesta forma, Jesus disse: em vão me honram. Estavam guardando mandamentos humanos, mas Jesus dizia: esquadrinha as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. A vocês lhe parece que tem a vida eterna nas Escrituras, pois são elas as que dão testemunho de mim, pois as Escrituras diziam que o Messias viria ao povo hebreu, e veio e não deram importância. Veio para o que era seu, e os seus, o povo hebreu, como nação, não lhe recebeu. Nem a religião hebraica tão pouco recebeu. Nem o sumo pontífice, nem o concílio do Sinédrio também não o deram as boas-vindas, melhor, o condenaram. Disseram-lhe que era um falso, que tinha blasfemado, e o condenaram à morte. Seu próprio Messias, que estavam esperando, não gostaram da forma em que se cumpriu a vinda do Messias. Quando Deus promete algo grande, o cumpre em forma simples. E quando promete algo maior, cumpre em forma mais simples ainda. Prometeu a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo. E cumpriu essa promessa em forma simples em João Batista. E quando prometeu também a vinda do Messias, que é uma promessa maior, cumpriu em forma mais simples. Um jovem carpinteiro de Nazaré era o homem no qual estava se cumprindo a vinda do Messias. Em um operário da construção, estava se cumprindo a promessa maior correspondente àquele tempo. Talvez muitas pessoas podiam dizer: se ele fosse um sumo sacerdote, a coisa seria diferente. Se fosse o filho do sumo sacerdote, pois o sumo sacerdote o respaldaria, e todos creriam nele. Se fosse o filho do homem mais milionário do povo hebreu, o sumo sacerdote o respaldaria, porque estaria ao nível da alta sociedade. E o sumo sacerdote pertence à alta sociedade. Portanto, toda a alta sociedade o respaldaria, mas veio o cumprimento da vinda do Messias em um jovem carpinteiro, em um operário da construção. Não foi respaldado pela alta sociedade, não foi respaldado pelo concílio do Sinédrio, concílio da religião hebraica, não foi respaldado pelo sumo sacerdote, porque eles estavam em um nível da alta sociedade,
E Jesus estava em um nível baixo, comum do povo. Um operário da construção não é um homem da alta sociedade. Entretanto, porquanto tinha nascido por meio da Virgem Maria, era um príncipe, um descendente de Davi, mesmo que fosse pobre. E sabem vocês uma coisa? Mesmo que vocês sejam pobres, mesmo que vocês não sejam da alta sociedade, porquanto vocês vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao recebê-lo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo, ao lavar nossos pecados no sangue de Cristo, agora nós pertencemos a uma nova criação, pertencemos à Igreja de Jesus Cristo e, consequentemente, somos da alta sociedade, mas não da alta sociedade desta terra, mas da alta sociedade do céu, da qual Deus é o máximo, e nós, filhos de Deus, filhos do Rei do Universo. E agora, vejam vocês, Deus nos colocou na posição mais alta do universo completo. Não há ninguém que tenha uma posição mais alta que a que tem os redimidos com o sangue de Cristo. São filhos, somos filhos e filhas de Deus. Essa é a posição mais alta nos céus e na terra. Não há outra maior. Estamos na posição da realeza. Ele é o Rei do Universo. E Jesus Cristo nos fez, para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Agora, não se preocupem se não tem uma posição alta aqui na terra. As posições aqui terrenas são temporárias. Isso é passageiro. A posição que vocês têm e que eu tenho no reino de Deus é para toda a eternidade. Agora vejam vocês como as coisas grandes vêm em forma simples, porque Deus opera suas promessas grandes em forma simples. Ele prometeu enviar seus filhos aqui na terra e os envia em forma simples. Mas o grande o levamos por dentro. Cristo dentro de nós e nossa alma, que vem de Deus, é grande. Vem do céu. É parte de Deus. Somos parte de Deus. Por isso é que somos filhos e filhas de Deus. E para os filhos e filhas de Deus, vejam vocês, Deus enviou o cumprimento da vinda do precursor e a vinda do precursado. A primeira vinda de Jesus Cristo e seu precursor. E para o último dia, temos a promessa da segunda vinda de Cristo e seu precursor. Se foi tudo simples 2000 anos atrás, será simples para o último dia? Claro que sim. Agora, muitas pessoas dizem: sabemos que Elias tem que vir antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Esse é o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Jesus Cristo disse de João Batista: se vocês o quiserem receber, ele é aquele Elias que tinha que vir. São Mateus capítulo 11, versículo 14. Aí está o que Jesus Cristo disse a respeito de João Batista. E se querem recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. Tinha dito de João
porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, que mais profecias por meio de profetas do Antigo Testamento não viriam. Não haveria mais profetas do Antigo Testamento. O último foi João Batista. Agora os profetas que viriam no Novo Testamento. Apareceriam na dispensação da graça, e apareceu ali o primeiro, o maior, o profeta dispensacional Jesus. E depois Jesus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora podemos ver que sempre que uma dispensação aparece, os profetas da dispensação anterior terminam. E então começa o programa divino de uma nova dispensação. Agora, Jesus também disse de João Batista: dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior que João. São João capítulo versículo 11. Diz: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus é maior que João Batista. E como pode ser possível isto? Porque no Antigo Testamento encontramos os profetas que são os servos de Deus, pertencem ao povo dos servos, pertencem ao povo hebreu. E no Novo Testamento, os crentes em Jesus Cristo, lavados com o sangue de Jesus Cristo, cheios do Espírito de Cristo, os quais, consequentemente, receberam um novo nascimento e nasceram no reino de Deus, são filhos e filhas de Deus. E o que é maior para Deus? Um filho ou um servo? Um filho é maior. Não importa que seja recém-nascido, é maior. E é o herdeiro. Um filho é herdeiro. Um servo não é herdeiro. Portanto, um filho é maior, mesmo que seja o menor. Viram que não há contradição nas Escrituras? Agora podemos ver que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Encontramos que para a primeira vinda de Cristo, Deus enviou João Batista, um poderoso profeta. E depois, João Batista falou de um que viria depois dele. E quando apareceu, João Batista disse: este é o homem, este é o varão, do qual eu disse que viria depois de mim. Eu não sou digno de desatar a correia de seu calçado. Ele disse: eu os batizo em água, mas ele os batizará em Espírito Santo e fogo. E agora, os que seguiram a João Batista, naqueles dias, dois deles, João e André, escutaram João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, e foram atrás de Jesus. Dois dos discípulos de João deixaram a João e foram com Jesus. Não foram aborrecidos com João, ou melhor, foram agradecidos a João, que tinha lhes mostrado o varão, o homem,
que viria depois dele, que era maior que ele. E se era maior que João, os discípulos de João, a quem tinham que seguir? Ao menor ou ao maior? João Batista tinha dito em uma ocasião sobre Jesus, quando lhe disseram: olha, agora aquele do qual tu deste testemunho, seguem mais pessoas que a ti e batiza mais pessoas que tu. João Batista diz: a ele convém crescer e a mim minguar. João Batista não estava ciumento. João Batista estava consciente de que o que vinha depois dele era maior que ele. E esse era quem batizaria com Espírito Santo e fogo. João Batista chegava até o batismo em água. Daí em diante, continuava Jesus, o qual prometeu aos seus discípulos o batismo do Espírito Santo e fogo, para receber o batismo do Espírito Santo e fogo, que são as primícias do Espírito. A quem tinha que seguir? A Jesus. Os que creram em João Batista e depois seguiram a Jesus, fizeram corretamente, porque João Batista ensinava que crescem no que viria depois dele. No livro dos Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante, São Paulo ensina aos discípulos de João Batista que João Batista ensinou que crescem no que viria depois dele. Foi que São Paulo encontrou uns discípulos de João por lá, por Éfeso, e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo depois que creram ou quando creram? Capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E João Batista lhes tinha dito: quem vem depois de mim os batizará com Espírito Santo e fogo. Como que não conheciam muito bem a mensagem de João, mesmo que João tivesse falado que viria depois dele. É muito importante esquadrinhar as mensagens do precursor da vinda do Senhor, porque nas mensagens do precursor está o que o precursado fará, quem virá depois do precursor. E ali estava, dito pelo precursor, o que o precursado faria. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Agora eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo: em que fostes batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
E estes eram ao todos uns 12 homens. Agora, quais eram os que estavam recebendo o Espírito Santo e, consequentemente, o novo nascimento? Os crentes e seguidores do precursado. Ou seja, os crentes de Jesus Cristo. Os crentes em João Batista somente ficariam com o batismo em água para poder receber o Espírito Santo e assim nascer de novo. Tinham que seguir aquele varão que viria depois de João Batista, isto é, a Jesus Cristo. E o batismo do Espírito Santo são as primícias do Espírito, onde a pessoa, ao crer em Jesus Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, depois recebe o Espírito de Cristo e, consequentemente, recebe o novo nascimento. Nasce no reino de Deus. E assim recebe um corpo teofânico da sexta dimensão. Para o último dia, temos a promessa de que todos os filhos e filhas de Deus receberão, em acréscimo, as primícias do Espírito, em acréscimo ao batismo do Espírito Santo e novo nascimento. Receberão a plenitude do Espírito Santo e, consequentemente, receberão a transformação dos seus corpos, receberão um corpo eterno. Os que estamos vivos e os mortos em Cristo serão ressuscitados em um corpo eterno. Para quem será esta bênção? Esta bênção será para os escolhidos de Deus que no último dia estarão escutando a grande voz de trombeta, porque a trombeta final soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiros. Se levantarão em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. É necessário que estejamos escutando a trombeta final. Quando nos fala de uma voz clamando, ou uma trombeta falando ou soando, ou um trovão soando, é um homem proclamando uma mensagem. E agora temos a promessa para o último dia da grande voz de trombeta, ou trombeta final, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Essa é a voz de Cristo falando ao seu povo no último dia. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos disse: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E agora, o último dia diante de Deus é o sétimo milênio. Esse é o dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz de quem é esta grande voz como de trombeta? Vamos ver de quem é. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E a voz de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último. É Cristo falando à sua igreja
no último dia, no sétimo milênio. E com sua voz nos dá sua mensagem final e chama e junta a todos seus escolhidos no último dia e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E agora, o que estará falando esta voz? O que estará falando Cristo no último dia? Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, disse: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouí, como de trompeta, falando comigo, dijo: E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Aqui temos novamente esta voz de trombeta. E a voz de Cristo disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. A voz de Cristo no último dia estará dando a conhecer as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, como vamos escutar esta voz para poder compreender as coisas que estarão acontecendo neste tempo final? Na mesma forma em que a voz de Cristo foi escutada através destes 2000 anos que transcorreram. São Paulo dizia: já não vivo eu, Cristo vive em mim. E na manifestação do Espírito Santo, através dos apóstolos, através de São Pedro, através de São Paulo e através dos diferentes anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, Cristo em Espírito Santo esteve falando e esteve chamando e juntando os seus filhos de etapa em etapa. E assim esteve cumprindo sua promessa de São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, onde disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como vão escutar a voz de Cristo? Por meio da manifestação de Jesus Cristo no Espírito Santo, através de cada um dos seus mensageiros. De era em era, Cristo esteve no mensageiro de cada era, de cada etapa manifestado, falando e chamando e juntando seus escolhidos, e os esteve colocando em seu aprisco, que é sua igreja, seu corpo místico de crentes. E para o último dia, como vamos escutar a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer? Tem que haver um instrumento, através do qual estas coisas que devem acontecer sejam dadas a conhecer. Este instrumento tem que ser um homem ungido com o Espírito Santo. No último dia, tem que ser um profeta. E agora, vamos ver se na Bíblia nos fala de algum mensageiro através do qual sejam dadas a conhecer estas coisas. Porque se é uma promessa, tem que ser cumprida. Essa promessa, a Igreja de Jesus Cristo, neste último dia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante disso.
E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí temos ao anjo mensageiro, ao profeta mensageiro de Jesus Cristo, enviado para dar a conhecer a igreja de Jesus Cristo todas essas coisas que devem acontecer em breve. Esse é o enviado de Deus para este tempo final, para dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, as quais Jesus Cristo disse que as daria a conhecer aos que subissem onde ele estava. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Há que subir a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro. E neste anjo mensageiro que ele envia para dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Assim como falou por meio dos anjos mensageiros das 7 eras, fala no último dia a sua igreja na era da pedra angular. Apocalipse 22, versículo 16 disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro, para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer, dar testemunho destas coisas às igrejas. Portanto, para o último dia, todas as igrejas terão a oportunidade e bênção de ter na terra o anjo mensageiro de Jesus Cristo, dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E quem é de Deus, ouvirá a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Mas não é necessário que Elias venha primeiro, precursando a segunda vinda de Cristo? Assim disseram os discípulos de Jesus Cristo, porque os fariseus e saduceus tinham dito: é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas. Mateus, capítulo 17, versículo 10 em diante, disse: depois que desceram do monte da transfiguração, onde tiveram a visão da vinda do reino de Deus com o Filho do Homem e seus anjos vindo no reino de Deus. E ali viram Moisés e Elias e a Jesus com seu rosto como o sol. E agora, quando descem do monte da transfiguração, no capítulo 17, versículos 10 ao 13, nos dizem: e os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está falando de Elias que virá neste tempo final, para a restauração de todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio. Agora está falando de João Batista. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Aí podemos ver
que as pessoas não tinham percebido que lá o Elias, o precursor da primeira vinda de Cristo, já tinha vindo e tinha ido, tinha morrido e ainda não tinham percebido que João Batista era o Elias que tinha que vir naquele tempo. É que a religião daquele tempo esperava o cumprimento desta profecia, literalmente. Esperavam que o profeta Elias, o qual se foi em um carro de fogo ou disco voador, regressasse em um disco voador. O mesmo Elias. Mas quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado e teve seu ministério, quando o envia de novo, no cumprimento da promessa de que enviará Elias de novo, é a vinda do Espírito Santo em outro homem, operando o ministério de Elias. O ministério de Elias foi manifestado em Elias Tisbita pelo Espírito Santo. Por isso São Pedro diz, o Espírito de Cristo que estava neles, ou seja, nos profetas, esse era quem preanunciava o sofrimento do Messias. E agora, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em outro homem, vindo e operando o ministério de Elias, será o cumprimento da vinda de Elias. O ministério de Elias esteve em Elias Tisbita, operado pelo Espírito Santo, e depois esteve em uma dupla porção, manifestado pelo Espírito Santo em Eliseu, o qual pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Ele foi concedido. E quando os filhos dos profetas viram que Eliseu tomou o manto de Elias, quando Elias já tinha ido em um carro de fogo e feriu o Jordão se abriu, como tinha feito o profeta Elias. E disseram-lhe os filhos dos profetas, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra, mas esteve manifestado em outro homem, no véu de carne, que se chamava Eliseu. O ministério era o ministério de Elias. E a terceira ocasião que esse ministério foi manifestado na terra foi em João Batista. Ele é aquele Elias que havia de vir, preparando o caminho ao Senhor em sua primeira vinda. E a quarta ocasião em que o ministério de Elias seria manifestado na terra seria como precursor da segunda vinda de Cristo. No precursor da segunda vinda de Cristo estaria o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo pela quarta ocasião. E para os que digam e desejarem saber com relação ao Elias precursando a segunda vinda de Cristo, quero lhes dizer que Elias já veio e precursou a segunda vinda de Cristo. Foi o Espírito Santo manifestado no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. Já veio e se foi. E já realizou sua obra, seu trabalho. Precursou a segunda vinda de Cristo. Agora sabem uma coisa? Elias virá de novo. Pela quinta ocasião. Esse é o Elias que estará no meio da igreja gentia e também no meio do povo hebreu e que converterá o povo hebreu. Mas não virá Elias sozinho, virá Moisés também. Temos o ministério de Elias pela quinta ocasião, o ministério de Moisés pela segunda ocasião e o ministério de Jesus pela segunda ocasião. E quem é que teve esses ministérios e os operou? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo em Moisés, em Elias e em Jesus. São Paulo disse em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O mesmo Deus que falou por meio dos profetas no Antigo Testamento, falou por meio de Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo é quem falou por meio dos profetas e quem operou esses ministérios nos profetas e quem se manifestou em Jesus em toda a sua plenitude e operou o ministério de Jesus, o ministério messiânico. Ele é o único que tem ministérios, o Espírito Santo, e os opera de tempo em tempo nos profetas que ele envia. Para este tempo final, o que será a vinda de Elias em sua quinta manifestação, como uma das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4, porque essas duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando-nos do que será. O ministério de Elias pela quinta ocasião, o qual converterá o povo hebreu a Cristo, o qual estará junto com Moisés. E o que será? Elias vindo pela quinta ocasião. Na página 399 do livro dos selos em espanhol, na pergunta número 11, vejam o que perguntam ao reverendo William Branham. O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou seja, é o Elias tisbita? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido, Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas. Eles disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. O que será a vinda do ministério de Elias pela quinta ocasião? O que será a vinda de Elias para pregar ao povo hebreu e convertê-los a Cristo? Será a vinda de um homem deste tempo, ungido com esse ministério de Elias. O Espírito Santo estará neste homem, ungindo-o com esse ministério. E, consequentemente, o ministério de Elias estará pela quinta ocasião neste planeta Terra. No livro dos selos também, página 449, disse: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías. O único espírito que esteve sobre a terra que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria. Porque seu espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude. Foi o Deus dos profetas. Agora vejam vocês como o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que esteve no profeta Elias tisbita, esteve em Eliseu, esteve em João Batista. O arcanjo Gabriel disse, falando de João Batista, antes de nascer, disse ao sacerdote Zacarias que seria cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre de sua mãe. É o Espírito Santo quem tem ministérios e opera esses ministérios em seus mensageiros, que são enviados
ao povo de Deus. Assim foi no Antigo Testamento e assim é no Novo Testamento. E para os que estiverem esperando, Elias, em sua quinta manifestação, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, assim como foi Eliseu, assim como foi João Batista e assim como foi o reverendo William Branham. Não eram literalmente o profeta Elias, mas o ministério que estava o Espírito Santo operando neles era o ministério de Elias. Era o ministério de Elias tendo um novo véu de carne e tendo um novo nome, o nome que tinha o novo véu de carne. Agora podemos ver que quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, é a vinda do Espírito Santo em um nome do tempo em que Deus cumpra esta promessa. E através deste homem, Deus cumpre tudo o que prometeu fazer sob este ministério desse profeta. Agora, vimos, através da Escritura, o que Elias faria em sua quarta manifestação. Precursaria a segunda vinda de Cristo. Essa obra divina foi feita pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E já se foi. E agora, quando ele falou da vinda do Senhor, sabem vocês o que ele disse? Falou igual a João Batista. Vejam vocês o que João Batista disse. Depois de mim vem um homem, um varão, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. E quando disseram que aquele do qual ele deu testemunho, a ele vinham mais pessoas e o seguiam mais pessoas, e batizava mais pessoas que João, ele disse, a ele convém crescer e a mim minguar. João era como o sol da tarde, que vai minguando até que desaparece. E Jesus, como o sol da manhã, que vai crescendo até que o dia é perfeito. Não disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quando o sol sai, sai para percorrer o mundo completo. Agora, no tempo da tarde, quando o sol está minguando, o que faz? Está iluminando no último lugar que vai iluminar. E já está desaparecendo. Mas virá um novo dia. Isso já nos fala de um novo dia dispensacional, de uma nova dispensação. Onde sai o sol? Na manhã. Agora, muitas vezes, as pessoas veem o pôr do sol e se emocionam. E quando o sol desaparece, chora. Isso aconteceu quando João Batista foi preso. Ali, ao pôr do sol, estava se efetuando. E quando João Batista morreu, ali morreu o sol da tarde. E todos ficaram tristes. Mas os que seguiram Jesus estavam com o sol de um novo dia, de uma nova dispensação, com a luz de um novo dia dispensacional. E estavam muito felizes e contentes, ainda que lhes causou tristeza a morte de João Batista. Mas com Jesus Cristo, no meio deles, a bênção de Deus
era tão abundante que estavam se regozijando com a luz dispensacional. E agora, vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 474 e 475 do Livro dos Selos, disse: eu não sei quem será. Está falando de um que virá depois dele, nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que estes 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que estivemos esperando. Está falando como João Batista, como falou João Batista, dizendo que depois dele viria outro, um varão. Quizás este ministério por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra. Talvez esse ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Por isso teve que ir, porque já tinha terminado o seu trabalho. E agora há uma mensagem de fundamento para quem vem depois dele, para quem vem ao qual ele preparou o caminho. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E até se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Está falando como falou João Batista. E está falando de outro homem, de outro profeta, de outro varão, que virá depois dele, ao qual lhe preparou o caminho. E ele disse: eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. E agora colocou o fundamento para quem virá depois dele. Na página 277 do Livro dos Selos, falando-nos do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que a vinda do Senhor nos disse: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Mientras o Espíritu de Cristo entra em confrontação com o anticristo e ele chame los suyos. Enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. É o Espírito Santo, Jesus Cristo, em Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele é quem vem no último dia. Agora, como vai vir no último dia? Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do Livro dos Selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que ele precursou. A vinda do Verbo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo de Jeová, a vinda do Espírito Santo em um homem do último dia, a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. Isso foi também
A primeira vinda de Cristo foi a vinda do Espírito Santo, do Verbo feito carne, no meio do povo hebreu, em um jovem carpinteiro de Nazaré, em um operário da construção. Tinha feito carne, o Verbo, a palavra, Deus, o Espírito Santo, o anjo do pacto. Esse era o mistério grande para aquele tempo. Esse era o mistério da primeira vinda de Cristo. E agora vimos o que é o mistério da vinda de Cristo para o último dia. É a vinda do Espírito Santo manifestado no último dia em carne humana, em um homem deste tempo final. E quando nós escutamos a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, essa grande voz de trombeta, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando-nos todas estas coisas que em breve devem acontecer, e sejamos preparados, e sejamos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados, então veremos nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque também teremos um corpo glorificado como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério. E agora, como virá? Cristo, o anjo do pacto, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E disse-me esta voz de trombeta, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Depois, por meio do anjo enviado de Jesus Cristo, em Apocalipse 22, versículo 6, são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo, no último dia, em Espírito Santo, se manifesta, ungindo o seu anjo mensageiro e colocando em seu anjo mensageiro a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E seu anjo mensageiro estará falando, inspirado pelo Espírito Santo, todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, estará nos dando a conhecer todos estes mistérios do último dia. Os do último dia, que são os da era da pedra angular e dispensação do reino. E assim o mistério do sétimo selo é aberto à Igreja de Jesus Cristo no último dia. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento do Senhor Jesus Cristo, para Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, cumprir essas promessas que ele fez à sua igreja e dar-lhe a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer e cumprir toda a promessa que ele fez para este tempo final. E assim, o anjo do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nos negócios do Senhor Jesus Cristo, do seu Pai Celestial. E enquanto seu Pai trabalha, ele estará trabalhando nesses negócios do Senhor Jesus Cristo, que é cumprir suas promessas correspondente ao último dia. E onde ele estará trabalhando? Ele estará trabalhando em uma obra de construção, porque ele será um operário da construção também. Ele será um operário da construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Ele estará trabalhando nesta obra de construção, que estará chegando ao seu final neste tempo final. Cristo esteve construindo um templo para Deus, um templo com pedras vivas, com seres humanos, como nos disse São Pedro, que Deus está edificando um templo com pedras vivas, as quais são vocês e eu, e os escolhidos de Deus de eras passadas. Esse templo
é o templo espiritual de Deus. É a igreja de Jesus Cristo. Por isso já não é necessário nem o tabernáculo que Moisés construiu, nem o templo que Salomão construiu. Jesus Cristo já esteve construindo um templo e para o último dia, para este tempo final, se completará a construção desse templo e será dedicado a Deus, para a morada de Deus, em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. Deus esteve morando em Espírito Santo, nas primícias do Espírito, produzindo o novo nascimento em todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E para o último dia se manifestará em toda a sua plenitude, em sua igreja, ressuscitando os mortos em Cristo e transformando-nos a nós os que vivemos e habitando em nós em toda a sua plenitude. E assim seremos adotados. Essa é a adoção, a transformação dos nossos corpos, a redenção do corpo. E agora, Deus já nos enviou Elias, o precursor, preparando o caminho ao que viria depois dele. E agora vemos que quem vem depois dele é o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, no último dia, dando-nos testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Mas o seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas o que vem manifestado em seu anjo, esse sim é o Senhor Jesus Cristo. Vem ungido com o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro neste tempo final, chamando-nos e juntando-nos na era da pedra angular, na parte do lugar santíssimo do seu templo espiritual, para completar a construção do seu templo. E assim como chamou e juntou seus escolhidos na primeira era entre os gentios, na Ásia Menor, e usou São Paulo na construção do seu templo. E depois passou a Europa, onde cumpriu 5 eras, e onde enviou 5 mensageiros. E depois passou a América do Norte, onde enviou o precursor da segunda vinda de Cristo. E assim foi construindo as diferentes etapas do seu templo espiritual, na parte do lugar santo para este tempo final. Constrói a parte do lugar santíssimo, porque um templo para Deus tem que ter o lugar santíssimo, porque é onde Deus morará em toda a sua plenitude, no último dia. E agora, a parte do lugar santíssimo corresponde à América Latina e ao Caribe, onde chama e junta os seus escolhidos e os coloca no templo espiritual de Cristo, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para Deus morar em cada um de nós, neste último dia, em toda a sua plenitude. Quando nos transformar e nos der assim um novo corpo, Deus morará e estará em nós, em toda a sua plenitude manifestada. E essa é a adoção dos filhos e filhas de Deus. Agora vejam vocês, a bênção tão grande que correspondeu à América Latina e ao Caribe. Somos as pessoas mais privilegiadas. Somos as pessoas que têm a bênção de Deus do último dia. Aproveitemos bem a oportunidade tão grande que Deus nos deu em seu programa para receber suas bênçãos e em breve sermos transformados nesse tempo final e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e vê-lo em seu corpo glorificado. E também nós estar com um corpo glorificado como seu próprio corpo. E assim estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, como conheceremos o anjo do Senhor Jesus Cristo? O conheceremos porque ele estará trabalhando nos negócios do Senhor Jesus Cristo, na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, na construção desta parte do seu templo espiritual. E enquanto Cristo trabalha, ele estará trabalhando, porque Cristo é quem realiza a obra.
E seu anjo mensageiro é o instrumento de Cristo para este tempo final. Portanto, estará trabalhando na obra de Jesus Cristo, nos negócios do Senhor Jesus Cristo, correspondentes a este tempo final. E poderá dizer: meu Pai, Jesus Cristo, atua, trabalha, e eu trabalho. Ele trabalha em sua igreja, na era da pedra angular, e eu trabalho em sua igreja, na era da pedra angular. Por meio do seu anjo, é que Jesus Cristo nos revelaria todas essas coisas, que em breve devem acontecer. Nos revelaria o maior mistério de todos os mistérios, o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e os demais mistérios que giram ao redor da sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes testemunho destas coisas prometidas para acontecer neste tempo final. E agora, assim como trabalharam com Cristo em cada era, quando Cristo trabalhou através de cada mensageiro, em cada era passada, onde houve muitas pessoas que creram e trabalharam com o mensageiro de cada era e, consequentemente, estavam trabalhando com Cristo, na obra de Cristo do seu tempo. Para esse tempo também, teríamos muitas pessoas trabalhando na obra de Jesus Cristo, com o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, todos estaríamos trabalhando com Cristo em sua obra de construção do seu templo espiritual. E estaríamos onde? Na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, do seu templo espiritual. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde todos podemos dizer: eu trabalho enquanto Ele trabalha, trabalhando enquanto o Pai trabalha, trabalhando enquanto Jesus Cristo trabalha. Assim estaria seu anjo mensageiro, trabalhando enquanto Jesus Cristo trabalha. E todos os escolhidos de Deus desse tempo final estariam trabalhando enquanto Jesus Cristo trabalha, e trabalha o seu anjo mensageiro também. E todos trabalhando na obra de Cristo neste tempo final, para a glória de Deus, para que se complete o corpo místico de Cristo e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Trabalhando enquanto o Pai trabalha, enquanto Jesus Cristo trabalha, continuemos trabalhando com amor divino de todo o coração na obra do Senhor Jesus Cristo, em sua casa, sua igreja, seu templo espiritual. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos use grandemente em sua obra, neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes, e que Deus os continue abençoando a todos, e passem todos muito boa noite. Deixo conosco, novamente, ao reverendo Tirso Ramiro Giron, para continuar e finalizar nesta noite nossa parte. Dando graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Recordem que ele lhes disse que o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele somente é seu instrumento, através do qual Cristo se manifestaria nesse tempo final e nos daria a conhecer todas essas coisas. E assim se realizaria a obra de Cristo
do último dia. Mas Cristo é o que opera. Cristo é quem se manifesta e usa seu anjo mensageiro e nos usa a todos nós em sua obra neste último dia. Cristo é quem faz a obra.